Olá, cumprimento os organizadores deste renomado evento e também os participantes. Eu apresento o texto Memória Docente, os impactos de escolarização e profissionalização do magistério em Santa Catarina, Brasil. O texto é de autoria de Ione Ribeiro Vale, professora do PPGE da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e de coautoria de Solange Aparecida de Oliveira Heller, professora do IFC, Instituto Federal Catarinense, e pós-doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa tem como objetivo central recuperar, registrar e analisar a memória docente, com ênfase nos impactos do movimento de escolarização em Santa Catarina sobre a constituição da carreira do magistério, a construção das identidades profissionais e o trabalho pedagógico. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que utilizou de um questionário semi-estruturado, aplicado e coletado junto a mais de 1.000 professores aposentados da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina e que atuaram na educação básica. Foram investigados os seguintes aspectos, considerando o questionário aplicado: a influência da ampliação das oportunidades de acesso a todos os níveis de ensino, da ideologia meritocrática, da laicização do ensino, do prolongamento da escolaridade obrigatória na trajetória profissional desses professores, no sentido de recuperar aspectos relacionados à escolha, à formação, à profissionalização, sindicalização, identidade vocacional ou profissional. Além disso, buscou-se compreender como esses professores se apropriaram ou resistiram às novas políticas educacionais, às tendências pedagógicas e às mudanças tecnológicas. Foram, então, como foi dito, aplicados mais de 1.000 questionários, os questionários impressos, com visitas domiciliares presencialmente e respondidos todos manualmente, os questionários, então, impressos, né? E, grosso modo, esses 1.000 questionários, eles foram aplicados por uma única pessoa, que nos auxiliou na entrega e depois no recolhimento desses questionários. Então, deste universo, né, pesquisado, nós obtivemos a devolutiva de 894 questionários, isto com representatividade de todas as regiões do estado de Santa Catarina. E para esta pesquisa e para esse texto, desses 894 questionários, nós tomamos 300 questionários. E eles consistiram nos 300 primeiros que foram catalogados, ou seja, à medida que os questionários foram chegando, as devolutivas foram chegando até nós, a equipe de pesquisadores foi catalogando esses questionários e aí nós tomamos os 30 primeiros que foram registrados e cadastrados. Destes 300, então, primeiros questionários catalogados, nós tomamos 70 deles. 70 porque nós elegemos alguns critérios ainda para fazermos o estudo deste texto. E os critérios foram os seguintes: que as respondentes, os respondentes, no caso, teriam que ter nascido na década de 1950, que tivessem se identificado como sendo do sexo feminino, aí por isso as respondentes nascidas, e que tivessem registrado de algum modo ter tido dificuldades para estudar, em qualquer ponto da sua trajetória escolar. Então, estes foram os critérios que nos levaram a selecionar as 70 professoras aposentadas participantes deste texto que apresentamos aqui. Para esse grupo de 70 professoras, nós tomamos o percurso teórico-metodológico, mobilizando conceitos de Pierre Bourdieu. Esses conceitos foram conceito de trajetória escolar, miséria da condição e miséria de posição, e o conceito de transgressão. Nesse sentido, para entendermos também esses conceitos, nós tomamos a obra de Pierre Bourdieu,
A Miséria do Mundo, organizada por ele, que sugere, dentre outras tantas nuances, refletirmos acerca da grande miséria do mundo, demarcada pelas injustiças sociais nas dimensões múltiplas das sociedades, reveladas muitas vezes pelas pequenas misérias humanas, contornadas pela miséria da condição ou da miséria de posição. Então, em ambos os aspectos, tanto da miséria da condição ou a miséria de posição, foi possível observar condições semelhantes nas trajetórias das professoras que compuseram o grupo dos 70 questionários selecionados. Quanto a este grupo, as dificuldades para estudar foram demarcadas aqui como pequenas misérias das suas trajetórias escolares e foram circundadas por aspectos de naturezas diversas. Dentre esses aspectos, nós temos os aspectos econômicos ou financeiros, quando as professoras manifestaram, argumentaram nesse sentido de terem que trabalhar, né, como ter que trabalhar, ou não ter condições de adquirir algum material escolar, ter que trabalhar para se sustentar ou para ajudar a família, ajudar em casa, ou ainda custear os seus próprios estudos. Quanto aos aspectos geográficos, foram citados aspectos relacionados como morar distante da escola, ou ter que ficar em internato para estudar, ou ter que estudar nos finais de semana em cidades vizinhas. Quanto aos aspectos sociais e familiares, temos a exemplo de ter que deixar os filhos pequenos para outras pessoas tomarem conta, com parentes, sogra, amigos e até mesmo vizinhos, enquanto estas mulheres, né, essas mães, saíam para estudar. E além também da aflição de terem lidado com a própria ausência do lar nessas ocasiões em que saíam para os seus estudos. Ressalta-se também que as justificativas indicadas por essas pequenas misérias, por vezes elas se mesclavam em mais de uma dificuldade para a mesma participante, né? Então, muitas vezes uma participante manifestou argumentos no sentido das dificuldades econômicas ou financeiras, mas também de distanciamento social da família, ou ainda dos aspectos geográficos, distância, né, das suas residências até o seu local de estudo. Então, muitas vezes esses elementos também se mesclavam, ao mesmo tempo também que eles se repetiam entre as participantes, né? Dizendo de que muitas vezes os aspectos econômicos foram pontuados por grande parte das 70 professoras participantes, né? Então, elas também se repetiam enquanto condição concreta dessas professoras na sua trajetória de formação escolar. Nesse sentido, então, procurando compreender a complexidade dessas memórias docentes e dado também esse corpus de fontes não só volumoso, mas denso e que se tem em mãos, né, de quase 900 questionários respondidos, nós consideramos que esse acervo poderá subsidiar também outros pesquisadores, mas, sobretudo, essas fontes podem deixar registrado numa memória histórica essa memória docente desses professores que estiveram nas nossas escolas públicas estaduais catarinenses e podemos permitir com isso para as futuras gerações acesso a esse patrimônio histórico, educacional e cultural que envolve, né, ou que envolveram os processos de formação docente desses professores que agora, neste momento, né, ou no momento da pesquisa, se encontravam já aposentados. Apresentamos aqui algumas referências e já colocamos anteriormente de que essa pesquisa ela ainda está em desenvolvimento no sentido de interpretação dessas fontes, de tomar um corpus mais amplo desses 894 questionários, e trazemos aqui, então, os resultados parciais, as considerações parciais, algumas das referências utilizadas, e agradecemos a oportunidade de compartilhar
esta pesquisa neste evento e com todos vocês. Muito obrigada.